Pessoal, hoje eu estou trazendo esse vídeo para mostrar para vocês a nova estrutura que eu projetei para desenvolver vídeos, os quais eu vou estar disponibilizando nas minhas redes sociais, tratando de conteúdos como neurociências, astronomia, geobiologia, filosofia, lógica, entre outras áreas do conhecimento humano. Mas o vídeo de hoje não é para isso não, tá? Hoje o objetivo do vídeo é mostrar especificamente essa estrutura aqui e a respeito das templates, como é que você pode entender ou saber qual é o conteúdo da vez que eu vou estar trabalhando em cada um desses vídeos, uma vez que são aí pelo menos 5 áreas do conhecimento humano. Gostaria de comentar com vocês aqui a respeito da iluminação, da câmera. O que é que nós temos aqui? Eu adicionei essa lâmpada vermelha, tem todo esse fundo aqui agora na verdade, que antes não tinha, aí eu adicionei junto com esse fundo aqui essa lâmpada vermelha, tem essa lâmpada azul aqui, né, para dar um contraste. Eu optei por um ambiente mais escuro, em que eu pudesse inclusive aparecer de forma mais destacada, né? Observem isso, o ambiente ele de fato é escuro e eu optei por isso. Eu poderia ter optado por um ambiente em que atrás estivesse um pouco mais claro ou algo nesse sentido, talvez até um pouco mais para frente eu possa mudar também a estética em algum momento, mas por hora eu optei por algo nesse sentido em que o ambiente fosse um pouco mais escuro e eu estivesse em condição de destaque. No que diz respeito à câmera, gravação em 4K agora sim, se você entrar no YouTube, você consegue verificar lá as opções e aí está dando lá 4K também para você poder assistir com muito mais qualidade. Óbvio que a gravação ainda pode aparentar não estar em 4K por uma questão de iluminação. Eu preciso ainda melhorar um pouco mais esse recurso, mas não significa que já não tenha obtido um salto bastante interessante no que diz respeito à qualidade da gravação pela webcam e os recursos de iluminação que nós temos então sendo trabalhado. Além disso, eu trabalhei também, né, eu fiz questão de comprar 3 monitores para trabalhar o conteúdo de forma fragmentada, separada, o que me facilita consideravelmente na produção do meu conteúdo, porque antes eu ficava apenas com uma única tela e nessa única tela eu tinha que ficar revezando então sobre qual é a tela que eu gostaria de ver. Agora não, né? Eu consigo ter na tela que está aqui, ó, o OBS Studio, nessa tela que está exatamente à minha frente aqui no rumo da webcam, eu consigo ter um conteúdo e nessa outra aqui eu consigo ter um outro conteúdo na vertical para caso eu queira fazer vídeos, por exemplo, para o Instagram, o TikTok ou alguma outra rede em que o vídeo, né, seja mais na vertical do que na horizontal. Gostaria de comentar com vocês sobre as templates que fazem então parte dessa cena. Aqui no caso não é a cena que eu vou estar utilizando para abrir cada um dos vídeos. Vamos para essa cena então em específico. Essa cena aqui, ó, veja que aqui está escrito abertura, aqui tem o meu nome, tem a logo do canal ou do perfil, nós temos o tema sendo colocado aqui, né, a biofísica da consciência, e esse tema aqui, né, ele foi colocado apenas e tão somente na finalidade de mostrar para vocês, né, onde ficaria então colocado o assunto que vou estar tratando em vídeo. Mas eu aviso, tá, esse conteúdo aqui de fato é a minha tese de doutorado. Eu estou pesquisando exatamente sobre isso lá na Unesp e em algum momento eu vou estar tratando sobre essas questões de biofísica relativa à consciência, né, o funcionamento do cérebro ali, do ponto de vista estritamente físico e neurofisiológico. Nós temos aqui em cima as redes sociais e, né, temos aqui também, ó, para chamar então, né, para as redes sociais, like. Então essa aqui é a cena principal onde eu vou fazer a abertura, mas ela não será a cena que eu vou utilizar em quase todos os vídeos. Na verdade, essa cena aqui da análise é onde eu vou estar utilizando com maior frequência para comentar algum conteúdo que eu estiver trazendo para vocês. Observe então aqui, né, escrito análise, aí o meu nome, o ícone então, né, do canal ou do perfil, um ambiente um pouco mais aberto, uma certa ênfase em cima de mim. Mas e no caso de eu querer dar mais ênfase a um conteúdo em específico? Tem como? É claro que tem. E eu organizei então essa ênfase aqui, ó. Veja que agora houve um zoom aqui para mim, né? Por isso análise zoom, né? Aí nós temos aqui o ícone agora já um pouco mais de canto. E aí veja que a cena dá uma ênfase agora maior em mim. Isso aqui no caso, para que eu queira dar um comentário, chamar a atenção para um ponto em específico, eu vou usar essa cena aqui agora, a cena então de análise zoom, para dar ênfase a um determinado conteúdo. Mas e o conteúdo em si? O conteúdo ele vai ser exposto aqui, ó. Nós temos então, novamente nome, ícone, onde está toda essa parte em roxo aí, é onde o conteúdo seria exibido, e aí exposição, veja, está escrito lá. Além de exposição, e aí esse conteúdo junto comigo aqui, um perfil já bastante conhecido nas redes sociais, eu tenho também para dar zoom ao próprio conteúdo, uma ênfase ao próprio conteúdo, principalmente no caso de conteúdo de lógica, né? Levando em consideração que o conteúdo de lógica ele envolve muitos detalhes, e aí esses detalhes precisam ser vistos com maior facilidade por parte do meu público-alvo. Neste caso, essa tela aqui é exatamente para dar um zoom em cima desse conteúdo. E aí, veja só, no caso de encerramento, eu preparei também uma template de encerramento que seria essa aqui, ó.
Aquela ali é a template de encerramento. Bom, feito isso, a questão é como é que você pode saber qual é o conteúdo que eu vou estar trabalhando. Eu vou estar mostrando para vocês agora os ícones que declaram qual é o conteúdo que vai estar sendo trabalhado em cada um dos vídeos. Observe que comigo, aqui nós temos esse ícone que indica o conteúdo de astronomia. Esse ícone aqui indica o conteúdo de filosofia. Esse ícone aqui, ele mostra que o conteúdo que está sendo tratado no vídeo passa a ser o de geobiologia evolutiva. Esse conteúdo aqui, que é o conteúdo de lógica, esse aqui, né, que é o ícone de neurociências. E esse ícone aqui, ele vai estar presente em todas as cenas, tá? Olha, essa aqui é a cena de abertura, ele está presente aqui. Essa é a cena de análise e ele também vai estar presente. Essa aqui é a cena de ênfase em minha análise e ele também está presente aqui, mostrando que trata-se de neurociência, ou então lógica, ou então geobiologia evolutiva, quem sabe então também filosofia, ou então astronomia. No que diz respeito ao conteúdo, ele fica aqui embaixo, e no que diz respeito ao zoom do conteúdo, ele fica então à direita, no canto superior. E aí então você consegue saber com total facilidade qual é o conteúdo que eu vou estar trabalhando. Vamos dar uma olhada então como isso fica no que diz respeito à exposição do conteúdo. Aqui nós temos, né, deixa eu até tirar o conteúdo aqui de astronomia. Veja só, eu vou exibir para vocês aqui, ó, esse aqui é um conteúdo de lógica, uma tabela já pré-montada, onde eu vou estar trabalhando com vocês cálculo quantificacional clássico de primeira ordem, a resolução dele, a demonstração, por meio da dedução natural. Esse conteúdo, ele reprova massivamente nas universidades, em caso de concurso público, isso também acaba reprovando bastante. Já cheguei a trabalhar um pouco desse tipo de conteúdo mesmo com os meus alunos na educação básica, e cheguei também a trabalhar um pouco desse conteúdo no que diz respeito a alunos do ensino superior que queriam então, né, saber um pouco mais sobre isso. Lembrando que eu fui o primeiro colocado em lógica no mestrado da Unesp, e o segundo colocado em lógica, mas também no mestrado, foi também um indivíduo que, mesmo sendo meu concorrente, teve aulas de lógica comigo. E aí, né, nós vamos estar utilizando esse conteúdo aqui. Qual é o ícone? Bom, o ícone é esse que aparece aqui embaixo agora, né? Mostra então que o conteúdo é de lógica. No caso de ser astronomia, olha só que imagem bacana, né? Os pilares da criação. Essa imagem que mostra para nós, na verdade, né, um berçário de estrelas, e inclusive com a estimativa de que toda essa imagem que você está vendo aqui será destruída por causa da explosão de uma supernova. Mas isso é uma outra situação. É uma imagem extremamente bonita, bacana mesmo, e eu gostaria de estar trabalhando com vocês coisas como, por exemplo, conteúdos desse tipo aí. E aí, como que vocês vão saber que se trata de astronomia em específico? Esse conteúdo aqui, ó, esse ícone, na verdade, vai mostrar para vocês que se trata, então, de astronomia. E no caso de ser um outro conteúdo, como, por exemplo, geobiologia evolutiva. Aqui nós temos, neste caso, as eras geológicas, pegando lá desde o período radiano até o período atual, que seria, então, o Holoceno, né? Nós temos toda a trajetória de desenvolvimento do nosso planeta. Coisas desse tipo, eu gostaria de estar trazendo e trabalhando com vocês também, mostrando tudo isso aqui passo a passo na realização dos meus estudos. Como é que você vai saber que se trata o conteúdo de geobiologia evolutiva? Através desse ícone aqui, ó. Esse aqui é o ícone que mostra que se trata então de geobiologia evolutiva. E no caso de ser filosofia, aqui nós temos um slide que eu cheguei a produzir, né, para um evento de filosofia da ciência da USP, a mais importante universidade do nosso país, em que eu falava sobre a molécula da dimetilsulfide, a detecção dela na atmosfera de um exoplaneta chamado K2-18b, e o problema epistemológico, e portanto de natureza filosófica, que existe no que diz respeito à confirmação dessa molécula e através dela, a existência ou não de vida neste exoplaneta em específico. Então, conteúdos desse tipo aqui são conteúdos, por exemplo, de filosofia da astrobiologia, ou então filosofia da ciência. Como é que você sabe que vai ser conteúdo de filosofia? Dê uma olhada aqui embaixo. Aqui está então o ícone que mostra que se trata de um conteúdo de filosofia. No caso de ser então um conteúdo de neurociência, conteúdos desse tipo eu vou estar trazendo também para vocês em algum momento. Como é que você vai saber que se trata de neurociência? Esse é o ícone aqui. Eu espero, né, que esse vídeo tenha sido interessante para você, e lembrar sempre, né, que quanto mais o canal se fortalece, o perfil se fortalece, mais seguro, mais rigoroso se torna o conteúdo que eu vou fornecer para vocês, porque já é de prática minha estudar então o conteúdo acadêmico, além de conseguir melhorar os meus equipamentos e fornecer cada vez mais um conteúdo de boa qualidade para vocês. Eu não sei ainda com que periodicidade eu vou estar produzindo os meus vídeos, porque depende de toda uma demanda, tanto da universidade enquanto eu sou doutorando, mas também no que diz respeito ao meu ambiente de trabalho, né? Eu tenho as minhas turmas para poder atender também. Mas na medida do possível a gente vai produzir então esses vídeos e vai fornecendo tudo para vocês com qualidade nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que algumas curiosidades tenham chamado também a atenção, e a gente se vê então nos próximos vídeos. Tela de encerramento.